Ninguém pode ir contra a palavra de Deus? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo e São Bento, rogai por nós. Bom, a Marinês, ela comentou que São Paulo disse que nem anjos, nem apóstolos podem contra a palavra de Deus. Mas a minha dúvida é, Marinês, o que é a palavra de Deus? Porque nas Escrituras nós vemos dois termos em grego, grafé, que de fato é escritura, escrita, e nós temos o logos, que é a palavra, o verbo vivo, Deus. Do que São Paulo está mencionando aqui? Levando em conta que o Novo Testamento não existia na época dos apóstolos ainda, não havia sido escrito, levando em conta também que Cristo não ordenou que fosse escrito absolutamente nada, então eu só posso entender que o grafé que São Paulo nos menciona é o Antigo Testamento. Então, na realidade, nós precisamos entender algo aqui, Marinês. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento se revela na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento, ele menciona sobre a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. O Antigo Testamento se completa, se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu preciso entender algo aqui, Marinês. A palavra em si não são os 66 livros da sua Bíblia. A palavra em si é Jesus. É o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Vocês precisam parar de idolatrar as Escrituras. Porque a própria Escritura que vocês idolatram diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. A própria Escritura vai dizer que nenhuma profecia desta Escritura é de livre interpretação pessoal. Então, como levar a sério alguém que coloca a Bíblia acima, porém, entretanto, todavia, não segue as Escrituras, porque se seguisse, acreditava no magistério da Igreja. Porque se nenhuma profecia é de livre interpretação pessoal, o que vocês mais fazem é interpretar pessoalmente as Escrituras. E isso a própria Bíblia condena. Então entenda, Marinês, a palavra é Jesus. Jesus não está encadernado. Jesus é uma pessoa. E é isso que nós católicos tratamos. Cristo como uma pessoa, não como um livro de zíper. Porque vocês mesmos cansam de mencionar que Jesus já existia antes de tudo e de todos. Então, se ele existia antes de tudo e de todos, então por que vocês idolatram as Escrituras? Vocês idolatram a tal ponto de interpretar por si só. E a Bíblia ela não pode ser interpretada por si só. Ela precisa ser interpretada à luz da Igreja, que é o sustentáculo da verdade. Fora isso, simplesmente vocês começarão a cair de heresia em heresia. Não é à toa que hoje no meio de vocês, Marinês, está sendo ressuscitado heresias que a Igreja já combateu ao longo de 2000 anos. Primeiro, porque vocês não têm conhecimento histórico. Segundo, porque vocês não conhecem da história da Igreja. E terceiro, porque vocês tratam as Escrituras como se elas fossem um gibi. Vocês leem as Escrituras para acariciar os seus próprios egos. E isso a própria Escritura que vocês dizem seguir condena. Então entenda, a tradição dos apóstolos, ela não vai contra
o que o próprio São Paulo, que faz parte desta tradição apostólica, menciona. Ponto. A tradição apostólica, além de ser a tradição oral, ela é também os seus costumes. Nós trazemos costumes da era apostólica até os dias de hoje. E como eu entendo que essa tradição apostólica não foi adulterada? Porque o Espírito Santo nos assegura isso. Vocês conseguem entender que nós confiamos absolutamente no Espírito Santo, diferente de vocês? Por isso da infalibilidade papal, ou seja, quando o Papa está oficializando, está falando em nome da Igreja, ele não pode errar. Vocês atacam essa infalibilidade papal. Vocês não conseguem entender a tradição apostólica porque na cabeça de vocês a Igreja se corrompeu. Ora, nós cremos absolutamente na ação do Espírito Santo sobre esta Igreja, cujo qual Cristo nos entregou ele para que nós não nos sentimos órfãos. Já vocês creem no Espírito Santo de uma forma superficial. É por isso que dentro de vocês, dentro da religião de vocês, é uma torre de Babel. Porque vocês tentam chegar a Deus por si só. E aí o espírito de confusão atua no meio de vocês. Porque foi isso mesmo que as pessoas queriam fazer na Torre de Babel. Chegar ao céu por si só. Por isso que nós pedimos intercessão. Porque nós não somos dignos. Nós não nos sentimos dignos de tocar o céu por si só. Já vocês possuem esta arrogância, batem no peito e dizem: você pode orar diretamente a Deus. As pessoas da Torre de Babel fizeram a mesma coisa. E qual foi a conclusão? Confusão no meio deles. Que é o que acontece no meio de vocês. Então eu peço que você, Marinês, reveja os seus conceitos. Que o Senhor nos abençoe.